Bom dia, meus irmãos e amigos. Nós vamos dar sequência hoje ao ensino bíblico falando a respeito dos dons espirituais que foram descritos pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. E nós falamos, num primeiro momento, a respeito da palavra de sabedoria. E hoje nós queremos dar sequência, nesse texto de 1 Coríntios 12, 8, a palavra de conhecimento. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 31, recomenda que nós estejamos procurando com zelo os melhores dons para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui a cada um como lhe apraz, mas nós precisamos buscar aquilo que o Espírito Santo está movendo sobre nós para sermos instrumento nas mãos de Deus, para que vidas possam ser transformadas, edificadas e fortalecidas. E então nós vamos falar hoje, através de exemplos bíblicos, a respeito deste segundo dom espiritual derramado pelo Espírito Santo para cada um, que é a palavra de conhecimento. E eu quero citar um primeiro texto bíblico que eu gosto bastante, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo número 6, a partir do versículo 8, conta a história que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel e enviava os seus servos dizendo para montarem acampamento em determinados lugares, porque dali eles fariam as manobras de guerra para atacar o povo de Israel. E o homem de Deus, que era Eliseu, no versículo 9, diz que ele enviava ao rei as notícias, dizendo para que o rei se guardasse de passar por determinados lugares, porque o rei da Síria tinha montado o seu acampamento ali. E assim, o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus havia avisado e se guardou ali, de maneira que estava protegido e não era atacado. Isso aconteceu nenhuma nem duas vezes. E a sequência do texto diz que o rei da Síria ficou muito perturbado por causa que todas as manobras de guerra, as estratégias de guerra estavam sendo descobertas pelo rei de Israel, que se precavia dos ataques. E então ele chamou seu servo dizendo: quero saber quem é dos nossos que está a favor do rei de Israel, que está denunciando o lugar que nós estamos preparando as guerras. E disse um dos servos do rei da Síria: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E aqui, exatamente isso que estava acontecendo. Havia uma palavra de conhecimento, de entendimento, de revelação que o Espírito de Deus dava para o profeta Eliseu. Assim, ele avisava o rei de Israel para que não entrasse naquele lugar, para que não fosse atacado pelo rei da Síria. Palavras de conhecimento, palavras de revelação que o Espírito Santo também quer nos dar a respeito de armas forjadas das trevas contra nós. Toda arma das trevas não prevalecerá, porque o espírito de conhecimento, de entendimento, de revelação vem sobre cada um de nós para que nós possamos estar protegidos e guardados pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Assim, quero citar um outro exemplo também que é muito conhecido, que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 1. No versículo de número 18, fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, estando Maria desposada de José, antes deles se ajuntarem. Eles estavam casados mediante um regime civil, mas não tinham ainda coabitado, vivido como marido e mulher e tido relações sexuais, mas a mulher se achou grávida pelo Espírito Santo. E José, o seu marido, como era justo, não queria difamar a sua esposa Maria e intentou deixá-la secretamente. Mas, projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, eu li agora. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José
Despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu como mulher, até que ela deu à luz o seu filho primogênito e lhe pôs o nome de Jesus. Uma história que então é muito conhecida, Mateus 1:18 até o 25 que eu li, falando a respeito de uma palavra de conhecimento que foi dada para José. Ele conhecia as escrituras sagradas, e então até o anjo lhe anunciou a respeito dessa passagem que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que é o Deus conosco, e assim também deu a revelação para ele, o entendimento, palavra de entendimento, que a gravidez de Maria era dada pelo Espírito Santo. E ele creu nesta palavra de conhecimento e por isso ele se moveu e recebeu a Maria, a sua esposa. E também, da mesma forma, Mateus capítulo 2 segue a sequência desse texto. Depois de nascido o menino Jesus, o Salvador, recebeu a visita dos magos do Oriente e então diz o seguinte em Mateus 2, versículo de número 12. Sendo por divina revelação, os magos foram avisados em sonhos para que não voltassem junto de Herodes e partiram para sua terra por outro caminho. Porque o rei Herodes, lá na cidade de Jerusalém, ele pediu aos magos que, ao conhecerem o lugar do nascimento de Jesus Cristo, onde ele estava, que o avisassem para que também Herodes pudesse ir adorá-lo, quando tinha, na verdade, a intenção de matar Jesus Cristo para que não se levantasse o rei dos judeus. E então, os magos foram avisados em sonho que havia uma má intenção do rei Herodes e, por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, versículo número 13, Mateus 2,13 diz: Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. E então, desta forma, mais uma vez, José, avisado em sonhos, recebeu uma palavra de conhecimento que Herodes tinha a intenção de matar o rei dos judeus que tinha nascido, que ele tinha acolhido na sua família junto com a Maria, a mãe do menino. E depois, também, desta mesma forma, na sequência do texto, quando José sai do Egito indo em direção de volta à terra de Israel, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já são mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia e ali morou na cidade de Nazaré, sendo então Jesus conhecido como Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Então, desta forma, mais uma vez, o pai de Jesus, ele teve esta palavra de conhecimento a respeito não somente da intenção de morte de Herodes, mas também que ele fosse morar num outro lugar, e não em Belém da Judéia, onde era o local do seu nascimento, mas na cidade de Nazaré, na Galileia, porque ali também tinha uma palavra profética a respeito de Jesus Cristo, que ele seria chamado de Nazareno, como diz Mateus 2:23. Então, estamos falando de um homem que estava recebendo palavras de conhecimento, palavras de direção para a sua vida, conhecendo os fatos, além das coisas naturais. Ele temeu ir para aquele lugar porque Arquelau estava no trono do rei Herodes, no lugar do seu pai, depois da morte de Herodes. Mas, mais do que isso, ele foi advertido em sonho. Teve essa palavra de entendimento a respeito da situação, uma palavra de conhecimento, e por isso ele se movimentou
para a cidade de Nazaré, para o território da Galileia, e assim ali viveu com Jesus, né? Com Jesus e Maria, e ali eles cresceram. Eu quero ler um outro texto também, falando a respeito de palavras de conhecimento, um texto que eu também acho bastante interessante. Jesus, no final do seu ministério, uma palavra descrita no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 12, diz que no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos a Jesus: aonde quer que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E então enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor daquela casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-o ali, a Páscoa. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como Jesus lhes tinha dito, e ali prepararam a Páscoa. Então é muito interessante, porque fala a respeito que Jesus falou a respeito de um homem que tinha um cenáculo mobiliado para ali eles celebrarem a Páscoa. Então, dá a entender que Jesus talvez já conhecesse aquele homem que tinha aquele cenáculo, como se tivesse já feito algum acordo com ele, e por isso pediu para que ele mostrasse para os 2 discípulos onde que era esse lugar, para que preparassem a Páscoa. Mas o detalhe interessante é que Jesus manda os seus discípulos irem para aquela cidade e diz: haverá um homem com um cântaro de água que virá ao encontro de vocês. Como Jesus sabia disso? Porque era o horário, sabia o horário pontualmente que os discípulos iam chegar na cidade e que aquele homem estaria com um cântaro de água passando naquele lugar? Então, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água quando vocês entrarem na cidade. E vocês sigam aquele homem e vão para a casa que ele entrar, e ali fala com o senhor daquela casa. Então, Jesus tinha uma palavra de conhecimento, sabia dos fatos, tinha um entendimento, uma revelação a respeito de fatos, que ele não tinha feito um acordo, ele não falou assim: olha, vamos encontrar meio-dia, espera os meus discípulos ali. Não, talvez ele pudesse ter feito um acordo de ter o empréstimo daquele cenáculo para fazer a ceia, mas não sabia a hora, não tinha marcado uma hora. Aliás, ele sabia, tinha a palavra de conhecimento, mas ele não tinha marcado uma hora com aquele homem do cântaro. Inclusive, também não foi um acordo de encontrar e, desta forma, fazer assim: olha, então, encontre meus 2 discípulos. Não foi nada disso. Ele sabia que o homem estaria naquela hora com um cântaro de água, indo para a casa onde Jesus faria a celebração da sua última Páscoa com os seus discípulos. É uma palavra de conhecimento que foi dada para Jesus Cristo. Então, ele sabia disso porque ele era Deus? Não. Ele estava esvaziado de Deus, como diz Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de Deus, Filipenses 2, 5 a 8, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana. Ele não era Deus, ele se esvaziou de ser Deus, era 100% homem, mas tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele, que o ungiu para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, trazer cura aos quebrantados de coração, fazer os sinais e prodígios, porque o Espírito do Senhor estava como ele. Jesus Cristo, homem, tinha uma palavra de conhecimento dada pelo Espírito Santo e por isso sabia a respeito desses fatos. Da mesma forma que nesse mesmo texto de Marcos, capítulo de número 14, diz que Jesus foi sentenciado, foi levado para o tribunal para ser julgado e depois levado, sentenciado à morte. E ele menciona que ele estaria sendo preso, né? E quando ele diz isso, a respeito dessa situação, ele disse assim: nesta noite todos vós escandalizareis de mim. Marcos 14, 27. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então, Marcos 12, a partir do versículo 27 a 31, conta este fato. E depois, na sequência do texto, quando Jesus foi preso para o julgamento, então, diz no versículo 66 de Marcos 14: estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava aquentando-se, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: esse é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também um galileu. A tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Então, palavra de conhecimento. Ele sabia que Pedro negaria. E por quê? É que ele sabia, porque a palavra de conhecimento do Espírito Santo estava sobre ele. E ele fala: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Ele negou a primeira vez, o galo cantou. Depois negou mais 2 outras vezes, e então o galo cantou a segunda vez. E ele então saiu lembrando daquela palavra e chorou amargamente. Palavra de conhecimento de fatos futuros. Jesus tinha esta palavra de entendimento, de revelação das coisas que aconteceriam, a hora que o galo ia cantar, a hora que Pedro seria inquirido por aquelas pessoas que estavam ali ao redor da fogueira, esperando a sentença do julgamento que estava ocorrendo ali na casa do sumo sacerdote. Então, palavra de conhecimento, palavra de entender aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Da mesma forma, eu quero citar outros textos bíblicos, para trazer clareza a respeito de como esta palavra de conhecimento, como esse dom do Espírito funciona. E eu quero mencionar a palavra de Atos, capítulo de número 5, dizendo que um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse-lhe Pedro: Ananias, por que encheu teu coração, Satanás, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço do campo? Guardando essa parte, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, o apóstolo Pedro, agora ele recebeu a palavra de conhecimento a respeito do valor do campo que Ananias e Safira tinham vendido e tinham entrado em acordo. E ele falou assim: se você vendesse, o preço era teu, Mas, quer dizer, houve alguma mentira ali, que ele até disse: você não mentiu aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo porque Satanás encheu o teu coração. Então, Pedro teve essa palavra de conhecimento e depois, horas mais tarde, a esposa de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido, foi até aquele lugar também e disse-lhe Pedro, no versículo número 8, dize-me, vendestes, portanto, aquele campo? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro sabia o valor que tinha sido vendido aquele campo e sabia que eles estavam entregando apenas uma parte do dinheiro quando talvez tinham feito um voto para vender o campo e entregar aos pés dos apóstolos para o suprimento da necessidade de outras pessoas que estavam carentes na igreja. Mas então, Pedro teve a palavra de conhecimento a respeito daquele assunto e disse, olha, estão aí à porta. Aliás, antes disso ele diz assim, por que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis que está à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e ela expirou.
Entrando os moços que levaram Ananias, acharam-na morta e a sepultaram juntamente com o seu marido. Então, a questão, independente aqui da palavra de juízo, o que aconteceu, aliás, primeiro Ananias simplesmente caiu morto, né? E depois Pedro deu uma palavra profética que também ela caiu morta ali, mas, independente dessa questão agora, o foco houve uma palavra de conhecimento do Espírito Santo para Pedro falar a respeito daquele assunto. E assim, Pedro foi usado pelo Espírito Santo com essa palavra de conhecimento para que também gerasse um grande temor entre todos aqueles que viram esses fatos, sabendo que o Espírito Santo traz revelação daquilo que é oculto e escondido e também traz a palavra de conhecimento para desmascarar a mentira e se estabelecer a verdade. E houve um temor e também um crescimento da igreja pelos sinais e prodígios também que o Espírito Santo usava Pedro, especialmente, que até a sombra de Pedro curava, e as pessoas das cidades vizinhas a Jerusalém levavam seus enfermos atormentados de espíritos imundos, colocavam sobre as ruas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse em algum deles, e todos eram curados, conforme está escrito nesse texto de Atos 5, no versículo 15 e 16, falando então do poder do Espírito Santo, e as pessoas então tributavam aos apóstolos grande admiração por tudo que o Espírito Santo fazia através das suas vidas pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero ler agora um outro texto bíblico bastante conhecido que está no livro dos Atos dos Apóstolos também, no capítulo de número 9, que diz no versículo de número 10 que havia na cidade de Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Então, aqui, muito interessante, que exatamente o Saulo, que estava perseguindo os cristãos, levando a cativeiro, prendendo, e tinha ordens dos sumos sacerdotes ali para estar indo para a cidade de Damasco, teve um encontro com Jesus Cristo, com uma grande luz que brilhou ali ao meio-dia, ouviu a voz de Jesus Cristo e foi para a casa deste homem chamado Judas. Estava ali sem ver e ficou 3 dias ali sem ver, meditando a respeito dessas coisas, quando o Espírito de Deus move-se sobre Ananias com a palavra de conhecimento, falando a respeito de Saulo, que estava na casa de Judas, na rua direita. Então, ele teve uma palavra de conhecimento a respeito de quem era Paulo, o que estava acontecendo, que ele estava orando, e inclusive que o Espírito Santo tinha dado uma revelação que o homem Ananias ia entrar naquela casa, impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. Ananias até questionou a respeito disso: Senhor, eu sei que esse homem veio aqui com cartas dos principais líderes para perseguir e matar o teu povo, a tua igreja. E ele falou assim: não, mas eu escolhi este homem para ser vaso de honra e ele vai aprender quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é o servo ungido que eu escolhi. E assim Ananias obedeceu e foi lá. E então orou com Paulo, impôs sobre ele as mãos, caíram-lhe como escamas dos seus olhos, ele foi curado e depois foi batizado e logo passou a pregar que Jesus Cristo é o Salvador, o Rei de Israel, que Jesus era o Cristo. Então, desta forma, palavra de conhecimento que foi dada para Ananias, igualmente como também foi dado para Paulo, uma palavra de revelação de um fato futuro que realmente aconteceu, a vinda de Ananias na casa onde ele estava, no endereço que ele estava, para ali levar a cura e levar o batismo, e então que Paulo pudesse então ser restaurado na sua direção, ao invés de ser perseguidor, passou a ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo para aquelas pessoas que estavam ali naquela cidade e depois por todos os lugares onde Paulo foi enviado. Depois, na sequência do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, conta a respeito de um homem que era um centurião romano e tinha centurião da corte chamada Italiana, e esse homem era piedoso e temente a Deus e com toda a sua casa,
e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele disse: Que é, Senhor? As tuas orações, disse o anjo, foram ouvidas. As tuas orações, as tuas esmolas têm subido em memória diante do Senhor, de Deus. Tá? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que você deve fazer. Então, mais uma vez, a palavra de conhecimento foi dada agora para este homem chamado Cornélio, com uma palavra de revelação de um homem chamado Simão, com o sobrenome Pedro, que estava na casa do Simão curtidor, à beira da praia. Assim, ele preparou 2 homens, junto com uma escolta de um soldado, e enviou para a cidade de Jope, para a casa do Simão, o curtidor, para encontrar ali Pedro. E é interessante que na sequência do texto fala que Pedro estava ali na casa do Simão e ele estava na hora do almoço, mas ele estava em jejum e oração no telhado da casa, e então ele teve uma visão espiritual, né? E aí ele estava duvidando a respeito do que significava aquela visão, Atos capítulo 10, versículos 17, e quando os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? E eles contam o caso do Cornélio, que tinha tido aquela visão do anjo do Senhor, falando exatamente para irem encontrar Pedro na casa do Simão curtidor, na beira da praia, na cidade de Jope. Então, desta forma também, vemos palavras de conhecimento a respeito de fatos que estavam acontecendo. Endereço, lugar, nomes, exatamente como estavam acontecendo. Tá? Então, o Ananias sabia que Saulo estava na casa de Judas. Igualmente, também, o Cornélio ficou sabendo que Simão Pedro estava na casa do Simão curtidor na praia, na cidade de Jope. Tá? Dessa forma, então, existem palavras de conhecimento, palavras de entendimento de fatos que homens não saberiam naturalmente. Não é um espírito de adivinhação, mas é um espírito de revelação, de conhecimento a respeito do que Deus está fazendo, tá? E o que Deus quer fazer. Então, é propósito de Deus para que vidas possam ser tocadas e transformadas e vejam a glória de Deus. Assim, a palavra de conhecimento vem sobre a igreja também, trazendo revelação de pecados, trazendo fatos desconhecidos, trazendo posicionamento e direção, como aconteceu com José, pai de Jesus, falando a respeito dos propósitos dos inimigos, assim como também aconteceu com Eliseu, que avisava o rei de Israel a respeito dos intentos da rei da Síria. Então isso serve para proteção, isso serve para livramento, isso serve para direcionamento de vida. Então, quando Cornélio recebeu aqui esta palavra de instrução do anjo, ele imediatamente preparou 2 seus servos e com um soldado para irem até a casa de Simão o curtidor. Então, e ali também, o Espírito Santo falou com Pedro, falando: tem 3 homens aí que estão te procurando, e vai com eles sem nada duvidar. Então, a palavra de conhecimento a respeito de 3 homens que estavam ali à porta. E realmente ele foi lá, recebeu aqueles homens, foi para a casa de Cornélio, e na cidade de Cesareia, e ali esteve pregando para os familiares e amigos, e todos ali foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. E começou então ali um ministério específico de restauração e de salvação para os não-judeus. E a igreja então cresceu em todos os lugares pela revelação do Espírito Santo, por essa palavra de conhecimento que foram dadas a esses homens. Então assim o Espírito Santo de Deus age para que nós possamos então crescer no conhecimento e possamos ser usados nas mãos de Deus
para abençoar muitas vidas na autoridade do nome de Jesus. Quero ler agora 2 outros textos bíblicos do livro dos Atos dos Apóstolos, falando a respeito de palavras de conhecimento. Um deles está em Atos, capítulo número 11, versículo número 27, diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a cidade de Antioquia. E levantando-se um desses profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos as ofertas por intermédio das mãos de Barnabé e de Saulo. Então, é uma palavra de conhecimento a respeito de um tempo de dificuldade, um tempo de fome que haveria sobre a terra e que esse tempo se cumpriu nesses dias de Cláudio César. Então, uma palavra de conhecimento que se tornou, claro, uma palavra profética e que moveu a igreja a levantar ofertas para socorrer os irmãos que seriam vítimas daquele período de escassez que haveria de acontecer conforme a revelação do Espírito Santo. E um outro texto bíblico também, falando a respeito desse mesmo profeta chamado Ágabo, em Atos capítulo número 21, que diz assim, que demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então, Paulo estava ali, naquele lugar, e então o Ágabo chegou. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas ainda para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, é uma palavra de conhecimento a respeito da prisão de Paulo, que realmente na sequência do texto bíblico aconteceu. Então, ele era um profeta, mas tinha uma palavra de conhecimento, e pela palavra de conhecimento, então, este profeta Ágabo trouxe esta revelação e trouxe esta situação que aconteceria com a prisão do apóstolo Paulo. Então, são palavras de conhecimento que estão sendo dadas, que foram dadas e estão sendo dadas hoje nos dias também. O mesmo Espírito derrama sobre nós palavras de conhecimento, palavras para homens que vão estar, então, profetizando em nome do Senhor. Assim, as nossas atitudes, como aconteceu aqui com a igreja, em Atos 11, falando a respeito de ofertas que eles tomaram decisões. E aqui, em Atos 21, falando a respeito de Paulo, falando assim, não, eu estou pronto para ir. Tá? Então, eu recebo essa palavra de conhecimento, então ele não se amedrontou, ao contrário, eu estou disposto a ser preso, como também morrer pelo nome de Jesus. Então, o Espírito Santo traz esse entendimento, palavras de conhecimento para nós. E nós podemos, então, ser usados pelo Senhor para abençoar vidas, para trazer direção, para trazer posicionamentos, para trazer mudanças de comportamento, para trazer salvação, como Pedro foi na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, para levar salvação e o batismo do Espírito Santo para toda a sua família, seus familiares, seus amigos que estavam ali também. Então, o Espírito de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos e distribui, conforme lhe apraz, esta palavra de conhecimento. E, finalmente, eu quero terminar este assunto, embora podemos avançar com outros exemplos de palavras de conhecimento também, mas como acontece esta questão da palavra de conhecimento, e eu quero terminar com a palavra falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava como homem e também recebia as palavras de conhecimento a respeito do que ele deveria falar e fazer. E isto está no Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Diz assim, a partir do versículo de número 19,
Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então está falando que Jesus fazia o que ele fazia, não porque ele era Deus. Ele tinha o espírito de conhecimento, o espírito de revelação, a sabedoria do céu, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo, senão o que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho igualmente o faz. Né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo estava dependendo, como homem, do Pai trazer uma palavra de conhecimento a respeito das coisas que ele deveria fazer, daquilo que ele deveria falar, ensinar. Nada Jesus, como homem, fazia sem uma palavra de conhecimento. Então ele passava noites e noites orando a Deus, recebendo o Espírito de conhecimento, a palavra de conhecimento do Espírito Santo, para que então ele pudesse ser usado como homem, cheio do Espírito Santo, para abençoar muitas vidas, para trazer cura, para trazer palavras de arrependimento, de confronto, para trazer vivificação dos mortos. E assim também, pela palavra do conhecimento, nós podemos ser usados por Deus nesta geração para tocar em vidas, para levar salvação para famílias, para sermos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. A minha oração neste momento, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a minha vida, com a sua vida, e que o Espírito possa estar distribuindo palavras de conhecimento para a edificação do corpo de Cristo. Possamos ser ousados em Deus para destruir as fortalezas das trevas, para desfazer a mentira, para trazer a verdade, para trazer cura, vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus te acompanhe, te abençoe e que você possa buscar com zelo os melhores dons. Deus nos abençoe a todos e vamos dar sequência aos dons espirituais nas próximas aulas. Segundo o Espírito Santo quiser derramar, seremos grandemente abençoados e transformados para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.